1 Coríntios 13, a partir do verso 1 até o verso 13, diz assim a palavra de Deus: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O que é amor? Amor é algo que você sente? É um sentimento? Ou amor é um mandamento? Precisamos fazer essas distinções. Muitas pessoas reduziram o amor apenas a um sentimento. E quando não existe mais o sentimento, dizem que o amor acabou. Mas a palavra de Deus nos diz, como eu li no verso de número 8, que o amor jamais acaba. E quando você lê a primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz que Deus é amor. Deus é eterno. Por isso, o apóstolo diz que o amor jamais acaba. Pode haver profecias, pregações da palavra, pode haver dons de línguas, pode haver ciência, tudo isso vai passar. Mas o amor permanece. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que a Bíblia nos ensina. Um amor que dura, um amor que é expresso em atitude. Como você tem entendido e conhecido o amor ou vivenciado o amor? Como pastor eu ouço: ah, pastor, o amor acabou. E é possível que até algumas pessoas dessa que dizem o amor acabou, expressem amor. Porque ainda que digam assim, continuam cuidando. Continuam assistindo o outro nas suas necessidades. Porque isso é amar. Podemos lembrar aqui de uma história, quando alguém que foi questionado pelo Senhor Jesus falou: ama o próximo. Ou foi ordenado pelo Senhor: ama o próximo. E aí a pergunta foi: Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história, dizendo que um homem foi assaltado e deixado no meio da rua, semi-morto. E aí vou contextualizar, passou um pastor, e o pastor estava atrasado para o culto. Pastor atrasado para o culto. Tem irmão também que atrasa para o culto. Passou direto, nem olhou, só deu aquela olhadela e falou: estou atrasado.
E aí passou, ele está aqui, passou o líder do Ministério de Louvor, Rodrigo Safona, ainda bem que eu não falei guitarrista, né? E passa com pressa também, porque o pastor não gosta que ele chegue atrasado. Mas passa alguém que não era da igreja. Passa alguém, na verdade, que era tido como um grande pecador, ou nem digno de salvação. E aí você pode imaginar alguém aí, que talvez você ache que não mereça a salvação, ou que não tenha um relacionamento com Deus. Eu ia falar algumas coisas, nomear algumas pessoas assim, características, mas preferi não. Mais fácil você pensar. E essa pessoa, que não era alguém de igreja, mas ela se coloca no lugar daquele que estava caído, semi-morto, e ela se compadece, ela pensa as feridas. Isso é mais do que simpatizar-se por alguém, isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Então ele sente a dor do outro. Ele fica imaginando, se fosse eu nessa situação, como eu gostaria de ser tratado. Então ele trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Estava passando por aquele caminho, talvez com um compromisso, como o compromisso do pastor e do líder do grupo de louvor, mas ele não segue o seu compromisso, ele para, a agenda dele é parada, interrompida. E assim ele cuida, leva para um hospital e diz assim, olha, se ele precisar, paga a diária dele, alguns dias dele lá, e isso não é barato, uma diária num hospital. E aí diz, se ele precisar de mais alguns dias aí, coloca na minha conta e eu pago quando eu voltar. Ao terminar de contar essa história, Jesus pergunta para aquele que havia feito a pergunta, quem é o próximo? Ele pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído no meio do caminho? E aí, o mestre da lei responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então completa dizendo, vai você e faça a mesma coisa. É possível que aquelas pessoas que caminham conosco estejam mais distantes de nós do que os estranhos. Nos sentimos, em alguns momentos, mais motivados em acudir àqueles que estão caídos no meio do caminho, do que acudir àqueles que dormem na mesma cama, do que acudir àqueles que vivem debaixo do mesmo teto. E tanto para um quanto para o outro, existe uma necessidade, amar. É possível que o sacerdote, o levita, tenham passado longe daquele que estava caído, e aqui eu já nomeei as figuras dessa história, o sacerdote e o levita. É possível que eles tenham passado longe porque eles não tinham nenhum relacionamento com aquela pessoa, estava distante. E é isso que acontece quando nós não expressamos esse amor da forma como nós deveríamos. Na verdade, estamos demonstrando que estamos divididos. Quando não praticamos o amor, estamos demonstrando que estamos separados, porque amar une. E aquele samaritano demonstrou que estava ligado àquele que estava caído à beira do caminho. E aqui então nós entendemos de forma clara o contexto dessa carta. Porque Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele está escrevendo para uma igreja dividida, para uma igreja de grupos. O grupo, hoje eu estou querendo contextualizar a coisa, né? O grupo do coral estava separado do ministério de louvor. A SAF não queria nem saber das crianças. SAF não é sistema de assistência familiar, mas é Sociedade Auxiliadora Feminina, na igreja presbiteriana. Então,
Às vezes na igreja existem grupos. E esses grupos na igreja de Corinto estavam divididos. Porque algum falava, não, eu sou mais espiritual, eu falo em línguas. Outro falava, não, eu não falo em línguas não, mas conheço mais a lei. Outro falava, não, meu pastor foi Pedro. Outro dizia, eu fui batizado por Apolo, que é um grande mestre. E outros, para parecerem mais espirituais, diziam, meu pastor é Cristo, não é homem algum. E com isso, a igreja estava dividida. Os irmãos terem uma ideia, quando nós lemos lá no capítulo número 11, 2 capítulos anteriores, Paulo ele diz, olha, nisso não vou louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês, porque até na Santa Ceia, vocês demonstram que estão divididos. Porque ao invés de virem celebrar a Santa Ceia, que é a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros, vocês vêm para encher a barriga, não esperam os irmãos que chegam atrasados, e vocês comem tudo. E quando os outros chegam para participar da Santa Ceia, não há mais nada para eles. Egoísmo, individualismo, como nós meditamos hoje pela manhã, o euísmo, a fé no eu, o ego em primeiro lugar. Isso traduzido para o lar, para a família, é claro nos nossos dias, porque eu nasci para ser feliz. E às vezes quem está atrapalhando a minha felicidade é a minha esposa, é o marido. E aí começamos a projetar dentro da nossa própria casa os nossos inimigos e esquecemos que Paulo diz aos Efésios no capítulo 6, na carta aos Efésios, capítulo número 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. O seu próximo, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, sejam os seus pais, as pessoas que vivem dentro da mesma casa, não são os nossos inimigos. Nós temos um inimigo, que são as forças espirituais do mal. E Paulo está escrevendo para essa igreja que valorizava o dom de línguas, que valorizava algumas práticas religiosas que não edificavam, que não acrescentavam. E ele vai falar isso no capítulo de número 14. Você pode ler esse capítulo em casa. Eu prefiro falar uma palavra que aquele que está chegando na igreja vai entender do que falar um monte de palavras em outra língua que ninguém vai entender. É preciso que nós estejamos em unidade. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja com essa mensagem. Para que essa igreja fosse uma. E é tanto que o capítulo 13 aqui é um interlúdio nessa mensagem. É um parêntese. O capítulo 13. Porque ele está falando de dons. Ele está falando de uma igreja dividida. Então no capítulo 12 ele lembra essa igreja que essa igreja era o corpo de Cristo. No lar, nós somos um projeto de Deus. A família, o casamento é um projeto de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E aí Paulo está dizendo, olha, o corpo é formado por vários membros, vocês têm que andar juntos. Deus colocou cada membro no corpo, no devido lugar, para que eles possam cooperar entre si, de maneira que haja, como ele diz no verso 25, verso 24, quando ele diz, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Verso 25 do capítulo 12. Então o contexto desse capítulo, onde ele fala sobre a natureza do amor, o que é amar, Paulo está tratando com uma igreja que estava dividida, onde os irmãos se achavam melhores do que outros irmãos. E é possível, muito possível isso acontece, dentro do próprio lar num casamento. Que o marido pensa que ele ama mais, que ele faz mais, que ele é melhor do que a esposa, e a esposa não faz, e a esposa está lá com ela mesma pensando, sou eu que faço tudo. E há divisão. Por isso Paulo ele fala, não adianta falar em línguas, não adianta ter um trabalho bom, um salário ótimo, não adianta ter prosperidade material, se você não tem o principal para construir uma vida, que é o amor. Então quando Paulo fala sobre o amor,
Ele está dizendo que o amor é o que se tem de mais importante nessa vida. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você é o seu lazer? Você troca o seu casamento pelo seu lazer? Existem homens que fazem isso. Deixam a esposa dentro de casa e lazer. Eu tenho que ter o meu lazer, eu trabalho a semana toda. A prioridade é a família, é o lar. Isso serve também para as esposas que assim pensam. É o trabalho. Eu tenho que sustentar minha família, sustentar os meus filhos, dar uma escola boa, dar plano de saúde, eu tenho que dar boas coisas para os meus filhos. Dá tudo, tudo. Mas não dá presença. Não dá cacunda. Não dá colo. Não dá conversa. Não dá exortação. Não sabe o que ele faz durante a semana. Está sempre cansada ou cansado. O que nós queremos colher? Queremos colher coisas boas. Mas antes de fazer essa pergunta, você precisa perguntar para você mesmo o que você tem semeado. Louvamos a Deus pelos casais que têm investido e semeado em suas próprias vidas. E a nossa oração é que o ministério de casais dessa igreja continue, para que possamos cuidar e semear boas sementes, para que possamos colher lares fortes, relacionamentos saudáveis. Então observa a expressão, ainda que. Paulo está usando do verso 1 ao verso de número 3. E ele vai usar essas expressões, ainda que eu fale. Depois ele vai dizer, no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou tenha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens, ainda que eu me sacrifique, ainda que eu seja queimado. Se você observar, ele está dizendo, ainda que eu faça, ainda que eu tenha, ainda que eu faça, são atitudes. Você pode fazer todas as coisas para salvar o seu casamento, para abençoar o seu lar. Mas se você não cuidar do que é mais importante, de expressões de amor, não vai adiantar de nada. O Salmo de número 127 nos ensina isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Algumas pessoas dizem, eu fiz de tudo. É claro que o relacionamento é uma via de mão dupla, mas nós precisamos pensar que se hoje não está bom, por que não está bom? Será que algo que eu deixei passar? A responsabilidade nunca é de um só. A responsabilidade é dos dois. A responsabilidade é dos dois. E aí, se você aplica isso para a sua vida de uma forma geral, não adianta você querer sucesso no trabalho, querer aparecer para as pessoas como alguém bem-sucedido, se você não sabe amar, se você não tem o amor como agenda diária sua. É claro que nos nossos dias as pessoas levantam a bandeira do amor. Deus é amor, a gente tem que amar as pessoas. E aí fica aquela mensagem apenas no pensamento, algo de contemplação, algo em que somos chamados a tolerar todos os erros, todas as falhas, em nome do amor, ou em nome da felicidade. E esquece que o amor que a Bíblia nos ensina não é um sentimento, não é uma emoção, porque a emoção você perde. É como um jogo de futebol, em que você sente adrenalina ao ver o seu time jogar. Alguns veem o time jogar, outros veem o time perder. E aquilo passa. E depois sua vida volta ao normal.
A veia pulsou, quase saiu no grito do gol, mas depois passa. Emoção passa. Como aquele dia que você saiu do culto, feliz porque você chorou, você sentiu um arrepio, aí você voltou no outro domingo e não aconteceu nada disso. Passa. Quem quer viver de emoção vai se frustrar e vai ficar caído no meio do caminho. Deus dá provas do amor dele. E ele faz isso com atitude. Por isso é preciso entender que o amor é o que nós temos de mais importante, é o que nós temos de essencial na nossa vida. É preciso construir uma estrada. Você pode construir muitas coisas, mas se ela não for construída sob a base do amor, nada vai. Quero abrir um parênteses aqui. Talvez você não se sinta amado por aqueles que você gostaria de se sentir amado. Eu quero te lembrar que existe alguém que te amou. Alguém que viu que o amor era o que se tinha de mais importante. Porque ele enviou os profetas anunciando a sua mensagem: salvem-se desta geração perversa, arrependam-se dos seus pecados. E as pessoas ficaram paradas, estagnadas, não ouviram, até que ele mesmo desceu na pessoa de Jesus Cristo, porque ele sabe e via, porque ele mesmo o é, amor, aquilo que se tem, se pode ter de mais importante. Do verso 4 até o verso de número 7, o apóstolo Paulo, ele deixa de falar da importância do amor para falar sobre a natureza do amor. Ao colocar o amor como o caminho mais excelente do que trabalho, mais excelente do que igreja, mais excelente do que ministério, mais excelente do que dinheiro, do que qualquer outra coisa, Paulo agora vai qualificar o que é esse amor. Perceba que eu falei, mais excelente do que tudo. Porque Deus é amor, ele deve estar em primeiro lugar. Jesus, ele diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. É necessário então que tenhamos um relacionamento com Cristo. É necessário então que entendamos e compreendamos o amor de Deus por nós, que vai até as últimas consequências em sua fidelidade, em sua obediência ao Pai, e dá a vida por mim e por você. Assim Paulo, escrevendo aos Efésios, mostra isso, que Jesus sacrificou a si mesmo pela sua igreja, para que essa igreja um dia fosse apresentada a Ele mesmo como uma igreja pura, santa e sem mácula. Um casamento não vai ser santo, puro e abençoado se não houver sacrifícios. Assim como a igreja será apresentada diante do Senhor por causa do seu sacrifício. Paulo então, no verso 4 ao 7, ele mostra que na natureza do amor, o amor é atitude. O amor são ações e não emoções. Então ele diz, o amor é paciente. Você já parou para se perguntar, quando é que eu amo? E talvez você pense, não, eu amo, eu sinto algo ainda. Ou pense assim, eu já não amo tanto como eu amei. Mas quando é que nós verdadeiramente amamos? Ele coloca aqui em torno de 13 atitudes, 13 ações que nós devemos tomar para que possamos demonstrar que verdadeiramente amamos. Então ele fala primeiramente sobre paciência. Você deve orar por isso. Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu posso pegar um. Pede a Deus paciência. Pede a Deus para vigiar a porta dos seus lábios, para que você não fale aquilo que você quer falar. Que você coloque água na boca e não engula. Eu conheço o meu temperamento. Sei que eu não vou conseguir ficar calado. Na hora da discussão, então não fala.
Paciência. Quando nós somos pacientes, quando nós procuramos o bem do outro, olha que isso já é na contramão do mundo. Porque o mundo ele quer dizer assim: você precisa ser feliz e você tem o direito de ser feliz. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz: faça o outro feliz. O amor é paciente e o amor é benigno. O amor faz o bem, sem esperar nada em troca. Se você só faz algo quando você recebe algo em troca, isso não é amor. Mas o amor, ele dá, ele faz o bem, sem esperar receber nada. Então, nós amamos quando nós somos pacientes, quando procuramos o bem do outro, quando não deixamos o ciúme nos cegar. Ele diz: não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ele nos ensina que nós não devemos nos envaidecer pensando que nós amamos mais o outro do que ele nos ama. Eu te amo, eu te amo mais. O amor não se ufana, o amor não se envaidece de amar mais. Não se ensoberbece. Aí ele diz no verso 5, não se conduz inconvenientemente, ou seja, o amor vive de forma correta, sem maltratar o outro, sem maltratar as pessoas, embora eu esteja focando e aplicando para a vida no lar, isso é para a vida. O texto aqui, embora eu já tenha pregado esse texto em casamento, mas esse texto não é para casamento. A gente faz aplicação para a vida no lar, mas esse texto é para a vida cristã. É com o seu vizinho, com o seu patrão, com aquele que trabalha com você. É exercer a paciência, é exercer o bem, fazer o bem, é não se envaidecer, é ser correto, reto e justo nas suas atitudes. Quando você faz assim, você está amando. O contrário disso não é amor. É interesse. É egoísmo. É querer que as suas vontades sejam satisfeitas. Ele diz: não procure os seus próprios interesses. Não se exaspera, ou seja, não deixa a ira dominar. Não se ressente do mal, ele não revida. Ele não guarda rancor. E parece que alguns casais se tornaram inimigos, que dizem para si mesmo, são incapazes de conversar e dialogar, mas dizem: a hora dele vai chegar, a hora dela vai chegar. Quando eu precisar, eu vou dizer não. Isso não existe. Se você aplica isso na sua família, para a sua própria vida, você está tendo um caminho podre. Foi a única palavra que eu achei para o contrário do caminho excelente. Você não tem caminho, você não tem estrada, porque sem atitudes de amor não existe pavimento. Não existe um caminho no qual nós possamos conduzir a nossa própria vida. Essa palavra que está no noticiário, essa palavra que está nos livros, amor, as pessoas acham que é simplesmente o que eu sinto, felicidade, e esquece que é na atitude que nós demonstramos isso. Então ele continua dizendo, verso 5, não se conduz inconvenientemente, ou seja, faz o que é reto, não procura os seus próprios interesses, a felicidade do outro, coloca os interesses do outro à frente dos seus, não se ira, não deixa a ira dominar, não revida, não guarda mágoa, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Um casal, uma família, não tem mentira, não tem segredos. Eu não posso contar isso, eu não posso falar isso. Se você tem segredo do seu cônjuge, você está errado. Mas isso eu não posso contar. Se você não confia, não tem amor, não tem relacionamento. Por que você confessa os seus pecados a Deus? Porque você acredita que mesmo depois de você falar as maiores atrocidades que envergonham a Ele, que ofenderam a Ele, Ele vai te perdoar. Ou ainda que você sofra as consequências dos seus erros, dos seus atos,
Ele vai estar presente. Por isso nós confessamos os nossos pecados a Deus. Então o amor regozija-se na verdade. O amor faz o que é certo, se alegra com aquilo que é reto. E quando a gente faz assim, a gente ama. O verso 7, então já nessas palavras tudo sofre, que é a 10ª atitude que ele já está mencionando aqui, se você estiver contando aí, como eu contei. Ele diz, tudo sofre. Quando nós nos sacrificamos pelos outros, nós estamos amando. Tudo crê. Quando nós depositamos confiança, não existe relacionamento sem confiança. Quando nós confiamos, nós estamos amando. Perceba que ele não está tratando de dignidade, de confiança. Ele está simplesmente dizendo aquele que confia. O amor confia. Ele não trata sobre aquele que é digno de ser confiável. Ele trata de alguém que se dispôs a confiar. Ele trata de alguém que resolveu se sacrificar e pagar o preço. Ele trata de alguém que tem esperança, mesmo quando tudo diz o contrário, porque ele diz, tudo espera. Tudo suporta. Muitos relacionamentos nos nossos dias não têm suportado nada. Outros têm suportado tudo. E você sabe o que você tem suportado. Talvez aqui aplicando para amigos, vizinhos, pessoas que nos magoaram. O amor tudo suporta. O amor passa por cima. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, no sentido de que o amor sempre está disposto a perdoar. Assim, quando nós fazemos assim, nós estamos amando. Lá no livro de Cânticos de Salomão, nós aprendemos lá que o amor é forte como a morte. Depois que o autor diz, põe-me como selo sobre o seu braço, como selo sobre o seu coração, ele diz que o amor é forte como a morte. Porque alguém que toma essas atitudes como uma agenda diária, ele está guardando a si mesmo, incontaminado do mundo, guardando o seu casamento, guardando a sua família, porque essa é a forma, não como eu trato, simplesmente trato o meu cônjuge somente, mas como eu trato o meu próximo. Como eu me relaciono com aquela pessoa que está ao meu lado, como eu me relaciono com aquele que está à beira do caminho precisando de ajuda. É quando eu faço algo por alguém, não porque ele merece, mas porque eu escolhi fazê-lo. Será que a nossa vida, nós estamos tratando mais as coisas com interesse do que por mandamento? Eu não senti no meu coração ainda, pastor, de falar isso, de fazer isso. Meu coração não pediu para eu fazer isso. Meu coração não pediu para eu perdoar. Meu coração não pediu para eu ir e conversar. Meu coração não pediu para eu suportar. Meu coração está pedindo para eu ser feliz. De boas intenções, diz o ditado, né? O inferno está cheio. Não é uma questão de ser bem intencionado. Você pode ter boas intenções, ter desejos, mas são desejos completamente contrários à vontade de Deus. E aqui Paulo está dizendo, igreja de Corinto, você quer viver em unidade? Quer viver como corpo de Cristo, como igreja do Senhor? Pratique essas atitudes. Esqueça essas picuinhas de quem é de Paulo, quem foi pastoreado por não sei quem foi batizado por Beltrano, por Paulo, por Apolo, Pedro. Esqueça isso. Esqueça as diferenças. Esqueça o eu primeiro e busque o Senhor. Busque a praticar o amor. E aí ele vai mencionar do verso 8 até o verso de número 13, que o amor ele é perene. O amor ele não acaba. O amor ele é eterno. O amor ele dura para sempre. É difícil a gente concatenar isso e separar tipos de amor. Que talvez quando um casal começa a se conhecer, no período do namoro, é aquele amor filéu ou filo, amor de amizade. Depois passa pelo amor eros,
que é o amor que trata da sensualidade, você é atraído pelo corpo do outro, pela fala do outro, por algo que expressa desejo. Mas no fim você sabe que quando Deus manda amar, Ele fala de um amor incondicional, que passa por cima de todo o prazer ou da falta do prazer, que passa por cima de toda a felicidade egoísta e propõe uma felicidade altruísta. Eu sou feliz não quando eu sou feliz quando o outro é feliz. Assim, quando um pai e uma mãe sentem toda a alegria do mundo, quando veem os seus filhos crescendo, conquistando e fazendo o que é correto em cada fase da vida. Não é por interesse. Por isso Paulo diz, no verso 8, o amor jamais acaba. Pode ter pregação, que é aí profecia, palavra, anúncio da palavra. Pode ter pregação, mas isso vai acabar um dia. Pode ter dons de línguas, mas isso também vai parar. Se não já parou, eu não vou entrar nessa discussão. Se houver ciência, tecnologia, racionalismo, a fé na ciência, como falamos hoje pela manhã, isso também vai acabar. Mas o amor, ele permanece. O amor, ele é duradouro. Então Paulo, ele completa dizendo, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, e aí lá no verso de número 13, ele vai dizer, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. E aqui, eu também já estou correndo para encerrar a palavra, né? E aqui o amor é algo que vai até o fim. Fé não é necessário no céu, no novo céu e na nova terra. Esperança não é necessária lá. Mas o amor ainda nos acompanhará nos novos céus e na nova terra. Agora, o verso 8 e o verso 13 trazem a mesma ideia. A eternidade e a imperecibilidade do amor. Ele não acaba. Mas do verso 9, 10 e 11 e 12, ele vai falar sobre o processo. Ele está dizendo que esse amor que será perene, que é perene, mas que será pleno em nós, porque ele é eterno, ele está caminhando num processo. Então Paulo, ele diz no verso de número 10, olha, quando porém vier o que é perfeito, ainda não desfrutamos do que é perfeito. Você quer um casamento perfeito, mas como diz o pastor Paul Tripp no seu livro, o que você esperava, tratando sobre casais? O que você esperava? Que utopia, que fantasia você criou na sua mente? É preciso colocar o pé no chão e entender que nós estamos nesse processo de que o que é perfeito ainda virá. Não chegou. Não existem relacionamentos perfeitos. Pode olhar para o líder do Ministério de Casais, para o pastor, para os irmãos que trabalham no grupo de casais, e os irmãos estão ministrando, né, o curso de casados para sempre, né? Estão falando para orar juntos, eles devem orar juntos todo dia. Nem sempre é assim. Não tem família perfeita, não tem relacionamento perfeito. Quando, porém, vier o que é perfeito, isso ainda está por vir. Mas ele diz, então o que é em parte será aniquilado. Todas as nossas deficiências e limitações para amar serão tiradas. Nós iremos amar com perfeição, com plenitude. Não seremos mais meninos e meninas no amor, nas atitudes, mas seremos homens e mulheres maduros, que praticam o amor. Paulo, ele diz, porque agora, verso 12, vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Jesus, que é amor, nós o veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Paulo, ele pode falar e tecer argumentos, qualificando, falando da natureza do amor, da importância do amor,
da eternidade do amor, mas ele sabe que ele pode mencionar isso em palavras, ele pode tentar praticar isso, mas ele sabe que por mais que ele se esforce, isso ainda está aquém. Ele conhece em parte deste lado de cá. Mas quando ele estiver do lado de lá, ele conhecerá a Deus, o amor de Deus, como ele é conhecido pelo próprio Deus. Isso exige de nós algumas atitudes, irmãos. Primeiro, não tem como vivenciar o amor, praticar o amor e tê-lo como algo mais importante na nossa vida, acima de todas as coisas, sem ter Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é amor. Ele não é somente a fonte do amor, ele é o condutor do amor. Ele é o caminho através do qual seguimos em amor. Ele é a força que capacita, nos impulsiona a paciência, a benignidade, a colocar as necessidades do outro à frente das nossas. Para aqueles casais que têm 25 anos ou mais, sabem disso. Não tem relacionamento que perdure se não colocar as necessidades do outro à frente das suas. Não é a palavra ou a frase, eu mereço ser feliz. A frase é, Deus me chamou para amar. E isso eu devo praticar. Nunca deixe de semear amor na vida um do outro, na vida das pessoas. São pequenas sementes que fazem brotar e gerar grandes frutos. Começa pequeno. Começa com um bom dia, se você não fala bom dia com seu cônjuge. Começa com, deixa o eu te amo para depois. Porque a gente sabe que as atitudes falam muito mais do que as palavras. Comece com as pequenas coisas, com as pequenas sementes dessas atitudes, da natureza do amor. E eu tenho a certeza que algo mudará. Um amor que está sempre disposto a cobrir as faltas um do outro com o perdão, a confiar em Deus e um no outro, a nunca perder a paciência. Por que isso é possível? Porque Deus nos amou primeiro. Quando você se sentir tentado a desistir e a não amar e a não praticar, lembre-se que Deus te amou. E a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso de número 35 é: quem nos separará do amor de Cristo? E se uma vez eu estou ligado a esse amor, nada pode me separar desse amor. E se eu estou ligado ao amor de Cristo, eu sou apto a amar.